Havendo número legal, e invocando a Deus pela grandeza da pátria e a paz entre os homens, dou por aberta a sessão. Convido o nobre vereador Paulo Pinheiro para proceder à leitura da ata da sessão anterior. Ata da 15ª Sessão Extraordinária, em 10 de junho de 2010. Presidência, senhores vereadores, Jorge Felipe, presidente, Carlos Caiado, segundo vice-presidente, Vanir de Mello, Paulo Messina, ambos a convite. Às 14h30, com a presença dos senhores vereadores Paulo Pinheiro, João Mendes de Jesus, Tereza Berger, Ivanir de Mello, Stepan Nercesian, Dr. Carlos Eduardo, Paulo Messina, Tânia Bastos, Eliomar Coelho, Elton Babu, Rubens Andrade, Adilson Pires, Clarissa Garotinho, Chiquinho Brazão, Jorge Felipe, Professor Washington, Tio Carlos, Roberto Monteiro, Luiz Carlos Ramos, Dr. Jorge Manaia, Lucinha, Fausto Alves, Jorginho da SOS, Rosa Fernandes, Carlos Caiado e Dr. Jairinho, 26. Assume a presidência o senhor vereador Carlos Caiado, segundo vice-presidente, e ocupa o lugar de secretário a convite o senhor vereador Ivanir de Mello. Encerra-se a sessão às 18h03. Não havendo orador inscrito, aprovada a ata, passa-se ao grande expediente. Não havendo orador inscrito, a presidência franqueia a palavra. Com a palavra franqueada, a nobre vereadora Clarissa Garotinho, que dispõe de 10 minutos. Senhor presidente, nesse clima de Copa do Mundo, Jogo do Brasil ontem, no meio de tudo isso, Maracanã completa 60 anos e nós, como brasileiros, não podemos deixar de comemorar os 60 anos desse estádio que representa tanto para o Brasil, representa tanto para o Rio de Janeiro. O estádio do Maracanã hoje é um dos principais pontos turísticos visitados pelos turistas que vêm ao Rio de Janeiro, inclusive tornando o estádio rentável. O Maracanã tem grandes histórias, foi onde Pelé fez o gol número 1000, onde recebeu o Papa, onde tantas coisas importantes já aconteceram naquele local. E eu fico muito feliz porque a minha família, o meu pai mais especificamente, tem uma história muito bonita com o Maracanã. Quando meu pai assumiu o governo do estado, o Maracanã estava prestes a ser demolido. O Maracanã estava fechado, tanto que quem acompanha os jogos lembram que os jogos do Campeonato Carioca eram realizados em Juiz de Fora, não eram nem realizados no Rio de Janeiro, e o Maracanã estava prestes a ser demolido para construir ali um shopping e um estacionamento. E o garotinho entrou, assumiu como governador e impediu que o estádio do Maracanã fosse demolido. Não só impediu, como deu início às obras de reforma do Maracanã. Tinha uma tonelada de lixo, muito lixo dentro do Maracanã. Eles fizeram uma grande operação para a retirada de todo o lixo, deram início às obras de reforma do Maracanã, do Maracanãzinho, do Parque Aquático Júlio Delamare, e depois a Rosinha deu continuidade, preparando o Maracanã para recepcionar os Jogos Pan-Americanos. E não só ele reformou o Maracanã, como também fez o estádio encher de novo, porque ir ao Maracanã é um programa caro. Você imagina uma família, né? Um pai querendo ir ao Maracanã com 2 filhos, com o ingresso custando mais ou menos R$40, ele vai pagar aí, no mínimo R$120 para curtir uma tarde com a sua família. E o garotinho criou a promoção Gol de Placa, onde o ingresso custava apenas R$1, e o estádio novamente ficou cheio, as arquibancadas ficaram lotadas, todo mundo teve a oportunidade de ir ao Maracanã, levar a sua família a um preço popular, para torcer pelo time do coração. Então hoje, quando o Maracanã completa 60 anos, eu não podia deixar de lembrar essa história, porque
um estado, uma cidade, um povo, ele vive do seu passado. É com o seu passado que ele constrói o presente, que ele planeja o futuro. Então, nós precisamos preservar, guardar e lembrar sempre a memória das coisas que são importantes para o nosso povo. A palavra continua franqueada. Não havendo quem queira fazer uso da palavra, a sessão fica suspensa até às 15h40. Está suspensa a sessão. Está reaberta a sessão. Terminada a primeira parte do grande expediente, passa-se a segunda parte. O orador inscrito é a senhora vereadora, a oradora inscrita é a senhora vereadora Clarissa Garotinho, que dispõe de 20 minutos. Não estando presente a nobre vereadora, a presidência franqueia a palavra. Com a palavra franqueada, nobre vereador Alfredo Serquis. Que dispõe de 20 minutos. Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, imagino que a nobre vereadora Clarissa Garotinho tem algum motivo de ter sido retida. De qualquer jeito, se ela chegar aqui no plenário, eu, na forma de à parte, permitirei que ela faça uso da palavra. Eu aproveito essa ocasião para comentar um fato que foi mencionado hoje no jornal O Globo e que diz respeito à ideia de uma revisão das APACs e das áreas de especial interesse, as áreas de proteção do ambiente cultural, APACs, e também a relação disso com o plano diretor, que está já há muito tempo nessa casa para ser votado. Eu queria dizer, em primeiro lugar, que, de uma forma geral, as APACs, a APAC do Jardim Botânico, a APAC de Botafogo, da Fonte da Saudade, a APA da Lagoa, que na verdade é uma APAC, e diversas outras, foram medidas fundamentais de proteção ao patrimônio construído de diversos bairros da cidade do Rio de Janeiro, e no caso das que eu mencionei, da Zona Sul do Rio de Janeiro, ao mesmo tempo que também foram mecanismos em defesa da ambiência urbana. Eu tive a oportunidade, enquanto secretário de Urbanismo, de coordenar a elaboração da APAC do Jardim Botânico e também da APAC de Botafogo, da Fonte da Saudade, e a ampliação da APA da Lagoa, que, para todos os efeitos práticos, funciona também como uma APAC. O caso que eu consideraria mais exemplar é o caso do Jardim Botânico. Nós fizemos 2 grandes plenárias com os moradores do Jardim Botânico, no meu velho colégio de aplicação da Lagoa. Fizemos 2 reuniões nas quais os técnicos da Prefeitura, da Secretaria de Urbanismo, da Gerência de Planos Locais, da Secretaria de Urbanismo, expuseram aos moradores as suas ideias iniciais, receberam desses moradores as críticas e as observações e as sugestões que tinham que ser feitas, incorporaram ao texto do projeto essas críticas e sugestões naquilo que cabia. Fez-se uma segunda reunião com mais de 200 moradores, até que se chegou a um texto que, depois disso, passou por cerca de 10 reuniões triangulares entre, de um lado, a Secretaria de Urbanismo, comigo de secretário participando de todas essas reuniões, representantes da AMA-JB, Associação de Moradores de Jardim Botânico, e representantes da indústria
de construção civil da cidade do Rio de Janeiro. Então, foi um processo amplamente participativo. Ao final dessas duas plenárias, de mais de 10 reuniões, se chegou a um texto consensual que não chegou a agradar 100% a ninguém, mas acabou agradando a todos, acabou sendo aceitável por parte da Associação de Moradores, por parte do empresariado da construção civil. E nós tivemos não só dezenas e dezenas de imóveis tombados ou preservados pelo seu valor arquitetônico, como também, em relação à questão da proteção da ambiência urbana, diminuímos o gabarito em diversas ruas, a ponto de criar uma situação em que você poderia, num determinado imóvel que eventualmente não tivesse valor arquitetônico, que esse imóvel poderia eventualmente ser vendido e demolido e no seu lugar construído um novo, mas esse novo teria aproximadamente as mesmas dimensões do anterior, preservando assim a ambiência urbana pacata daquela rua. Tão democrático, participativo e rico foi esse processo que nos anos posteriores nunca houve um conflito, uma ação na justiça, uma reclamação provocada pela APAC do Jardim Botânico. Por quê? Porque foi feito com rigor técnico e foi feito com uma ampla participação dos moradores, dos empresários, de todo mundo que se sentiu, de alguma forma, afetado por esse processo. O processo de Botafogo foi parecido, a única diferença é que, na reta final, os representantes dos incorporadores e construtores resolveram abandonar o processo em protesto contra uma ou outra medida lá da PAC de Botafogo que não os agradou, mas também foi feita com base numa ampla participação. E hoje a PAC de Botafogo também é uma referência de proteção, não só ao patrimônio construído da cidade, o patrimônio histórico, arquitetônico, como também a defesa de uma determinada ambiência urbana, de determinadas ruas que tem uma certa característica, e essa característica dessas ruas ela fica incorporada como um bem cultural importante para aquela vizinhança. Onde, de fato, aconteceu o conflito em torno da questão da PAC foi no Leblon, onde foi feito um decreto criando uma PAC que foi cozinhado exclusivamente na seara então da Secretaria de Cultura, sem consulta sequer à Secretaria de Urbanismo, na época, e eu, como secretário de Urbanismo, soube daquela PAC pela sua publicação no Diário Oficial. Feita nessas circunstâncias, é natural que aquela PAC tivesse alguns problemas. E quais eram esses problemas? De natureza técnica. O primeiro deles, o mais grave, é o fato de que não havia dentro dessa PAC, ao contrário da PAC do Jardim Botânico, mecanismos de limitação de altura. Então, se utilizou, em várias situações, a preservação de determinados imóveis, não porque o imóvel tivesse um valor arquitetônico histórico intrínseco, não porque a preservação daquele imóvel era importante em si, mas como mecanismo para impedir que a ambiência urbana daquela rua fosse alterada por demolições e construções de prédios muito mais altos que transformariam ruas pacatas do bairro do Leblon em ruas bastante movimentadas. Então, se utilizou esse mecanismo, Alô, me liga daqui a 15 minutos que eu estou discursando. Se utilizou esse mecanismo, não, como falei, para a preservação do imóvel propriamente dito, que não tinha tanto valor, mas para a defesa de uma determinada ambiência urbana.
Um outro problema da PAC do Leblon é o fato de que ele, o projeto, o decreto da PAC, ele não nomina os prédios tutelados, os prédios e casas tuteladas. Você tem 3 tipos de medidas de proteção dentro da PAC. Você tem o tombamento, para bens assim, extremamente preciosos e que, de fato, têm que ser preservados tanto por dentro quanto por fora, da maneira mais rigorosa possível. Você tem a preservação, que é, basicamente, a conservação da fachada externa do imóvel, podendo se realizar o chamado retrofitting, ou seja, modificações internas ao imóvel. E, finalmente, existe a tutela. A tutela não impede que o imóvel seja demolido, mas condiciona que aquele imóvel que seja construído no seu lugar tenha que preencher uma série de requisitos que fazem parte dessa tutela. Ou seja, eventualmente uma fachada de um determinado tipo, ou pode ser várias coisas diferentes. Então, normalmente, nas APACs, os imóveis tombados, preservados e tutelados, eles são claramente nominados. Inclusive no caso dos tutelados. E na APAC do Leblon, todos os imóveis que estão compreendidos dentro dos limites dessa APAC foram considerados tutelados. O que, evidentemente, cria alguns problemas para os moradores dos condomínios da área, porque você tem situações absurdas do tipo um prédio construído nos anos 70, ou seja, não tem nada a ver com preservação do patrimônio histórico, que quer fazer uma reforma no seu play, e esse projeto, que normalmente seria uma aprovação banal, pelo fato de estar dentro daquele perímetro, ele tem que ser examinado pelo patrimônio, pelo DGPC, pela Secretaria de Cultura, o que faz com que haja uma pilha imensa de processos que tardam um tempo imenso para serem examinados em torno de questões absolutamente banais que não são assunto para que o órgão de patrimônio trate dele. Como eu dei o exemplo aqui, a reforma de um play de um prédio construído nos anos 70, ou nos anos 80. Então, durante praticamente 4 anos, sistematicamente coloquei ao ex-prefeito que era necessária uma revisão técnica da PAC do Leblon, no sentido de que, primeiro, se substituísse a preservação de prédios sem valor arquitetônico intrínseco por medidas de proteção ao ambiente, a ambiência urbana, ou seja, a limitação de altura, e eu propus concretamente que esses prédios, a altura deles fosse limitada no gabarito a 1 andar a mais do prédio existente, porque, em geral, esses prédios não têm pavimento de garagem, então seria fazer o prédio existente mais um pavimento de garagem. E que isso permitiria que os proprietários desses imóveis, que, por coincidência, vários deles são líderes desse movimento, pudessem, de fato, vender o seu imóvel, pudesse haver uma construção ali que permitiria que houvesse o aproveitamento econômico do lote sem prejuízo à ambiência urbana da rua. Uma outra medida complementar seria proibir o remembramento de lotes. Proibir, porque muitas vezes interessa aos incorporadores comprar vários desses imóveis antigos, vizinhos, um do lado do outro, comprar os 3, demole os 3 e constrói um prédio alto em centro de terreno. Mas, com uma simples provisão de que não pode haver remembramento, esse problema seria resolvido. Então, é perfeitamente possível, no caso da PAC do Leblon, nós temos uma revisão técnica, uma revisão feita junto com os técnicos da Prefeitura, que examinem a situação de cada um desses imóveis com critério objetivo e, onde couber, substitua a preservação por uma medida de limitação de altura e proibição
do remembramento de lotes. Com isso, se resolve o problema da APAC do Leblon. Agora, querer questionar o conjunto dos processos que levaram às APACs em boa parte da cidade e que, na sua imensa maioria, não houve nenhuma contestação. Vamos agora abrir essa caixa de Pandora, vamos assolar, vamos excitar os interesses da especulação imobiliária, vamos desproteger bairros supersaturados, como é o caso de Botafogo, do Jardim Botânico, da Lagoa, da Fonte da Saudade, abrir aqui uma discussão superficial, tipo barata voa, dando ensejo que aqui dentro se manifestem interesses de natureza especulativa, eu acho que isso é um desserviço para a cidade, é um desserviço para esses bairros. A gente tem que reconhecer que o processo das APACs foi globalmente positivo, ele precisa ser consolidado, e no caso de uma em específico, que é a do Leblon, tem que haver uma revisão técnica, feita junto com os técnicos da Prefeitura, e não uma questão passando pelo processo de discussão do plano diretor nessa casa, que, francamente, senhor presidente, me preocupa um bocado. Eu acho que nessas alturas do campeonato, em pleno processo eleitoral aberto, a gente querer se debruçar, sem ter feito isso nos últimos 3 anos, sobre um texto da complexidade, da densidade e da explosividade do plano diretor, eu acho uma temeridade para essa casa, senhor presidente. Penso que nós estamos, possivelmente, produzindo um Frankenstein, um monstro que vai se voltar contra esta casa e trazer grande desgaste para o conjunto de vereadores. Uma votação confusa, feita em período eleitoral, sob a suspeição da imprensa e da sociedade, onde constantemente vai haver, até em relação a coisas eventualmente inocentes, vai haver um manto da suspeição pairando sobre a casa, num momento politicamente extremamente inadequado para fazer isso. E de mais a mais, senhor presidente, penso que a melhor solução seria, de fato, substituirmos esse texto enorme, com essas centenas de emendas, e aparecem emendas novas toda hora, apareceram até emendas apócrifas, emendas que mexem na legislação hoteleira da cidade do Rio de Janeiro, que é algo que não tem nada a ver com o plano diretor, que é uma lei de natureza genérica e não específica. Então, de repente, aparece até isso. E pior, não se tem autoria sequer dessas emendas. Se instituiu nessa casa a novidade da emenda apócrifa. Tem uma emenda assim, ela dispõe-se assim assado, mas a gente não sabe quem é o vereador que assinou, e também não é do Executivo, não é de nenhum vereador, é de quem? Então, senhor presidente, essa casa corre o risco sério de se transformar na geni da opinião pública da cidade do Rio de Janeiro, no momento eleitoral, no momento delicado, no momento onde tudo serve de munição para a luta política, por causa de uma questão que está sendo mal administrada. Eu defendo a tese de que nós deveríamos fazer com que o Poder Executivo retirasse esse projeto e reenviasse uma coisa muito mais simples, que é a adequação do plano diretor de 1992, que foi profundamente discutido na época, que é um plano tecnicamente muito bem feito, a sua adequação ao Estatuto da Cidade, que criou uma série de novos instrumentos de gestão urbana. Então, teríamos um plano diretor
modificado naquilo estritamente necessário para adaptá-lo ao Estatuto da Cidade, que é uma lei federal, e também novas diretrizes por áreas de planejamento, substituindo aquelas diretrizes que foram traçadas em 1992 para a P1, a P2, a P3, a P4, a P5. Evidentemente, passaram-se muitos anos, não é verdade? Quase 20 anos, e 18 anos, e, de fato, a cidade mudou muito. Então, temos que ter novas diretrizes para essas mesmas áreas de planejamento. Mas isso é o que é urgente de se fazer. O plano diretor é um documento de orientação urbanística genérica sobre os rumos do desenvolvimento urbano da cidade. Ele não é a panaceia de todas as carências legislativas. O plano diretor, ele não é o lugar onde todo mundo chega, bota seu pitaco e legisla sobre aquele assunto que necessariamente naquele momento o está preocupando. Ele tem um escopo, ele tem uma natureza, ele é genérico, ele tem que ser necessariamente vago. E a gente percebe aí uma série de coisas tremendamente específicas, decisões, medidas, coisas cujo ensejo é valorizar determinados terrenos em detrimento de outros, valorizar determinadas áreas da cidade em detrimento de outras. São medidas que afetam o interesse público e afetam o interesse de vizinhança, afetam o interesse de moradores e afetam o interesse de proprietários de terreno e de incorporadores. Evidentemente, afetam esses interesses de modo diverso. Para alguns, um grande lucro, para outros, um grande prejuízo. Então, senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, é minha firme convicção de que devemos ser extremamente cautelosos com essa discussão do plano diretor, que se a Câmara não conseguiu, no ano não eleitoral como o ano passado, e no ano não eleitoral como há 3 anos atrás, e se não conseguiu, tampouco no ano retrasado, e se não conseguiu até o mês de junho deste ano, de fato, desonerar-se para poder votar com toda a atenção e cuidado que se fazem necessários. Esse plano diretor não é agora, há poucos meses das eleições, com as campanhas eleitorais praticamente a ponto de sair para a rua, com diversos tipos de interesses aí pela cidade se mobilizando, não é agora o momento apropriado para se votar esse plano diretor. Estou falando uma coisa que é óbvia, que é, como dizia o finado escritor Nelson Rodrigues, óbvia e ululante. Óbvia e ululante. Então, senhor presidente, espero sinceramente que essa casa tenha um mínimo de instinto de autopreservação e não cometa o desatino de votar de afogadilho nesse momento o plano diretor, ainda mais aproveitando determinadas emendas que claramente beneficiam interesses específicos em prejuízo dos interesses de qualidade de vida dos moradores de diversos bairros dessa cidade. Muito obrigado. Esgotado o tempo destinado ao grande expediente, passa-se ao prolongamento. A mesa dará ciência das proposições recebidas. Requerimento de autoria do senhor vereador Luiz Carlos Ramos, que requer à mesa diretora na forma regimental a retirada em definitivo do projeto de lei número 530/2009, que considera de utilidade pública a Fundação Cultural, Educacional e Radiodifusão Rômulo Arantes. Senhores vereadores, que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado.
Requerimento de autoria do senhor vereador João Cabral, que requer a mesa diretora na forma regimental a retirada da ordem do dia do projeto de lei número 200/2009. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Requerimento de autoria da senhora vereadora Vera Lins, que requer a mesa diretora na forma regimental, concessão do conjunto medalha mérito Pedro Ernesto ao professor Celso Pancera, presidente da FAITEC, Fundação de Apoio à Escola Técnica do Estado do Rio de Janeiro. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Requerimento à mesa diretora de autoria da senhora vereadora Rosa Fernandes, que requer a concessão do conjunto de medalha do mérito Pedro Ernesto ao judoca Hugo Peçanha, por sua atuação em prol do esporte brasileiro. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Requerimento de autoria do senhor vereador Tio Carlos, que requer a mesa diretora na forma regimental a concessão do conjunto de medalha de mérito Pedro Ernesto, mérito Chiquinha Gonzaga, a Elba Ramalho, por relevante serviço prestado à cultura brasileira. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Requerimento de autoria do senhor vereador João Mendes de Jesus, que requer a mesa diretora na forma regimental, com base no artigo 313 do Regimento Interno, a concessão do conjunto de medalha do mérito Pedro Ernesto a Leomar Henrique Eleutério, líder do grupo musical Pique Novo. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Requerimento de autoria do senhor vereador Chiquinho Brazão, que requer a mesa diretora na forma regimental a concessão do conjunto de medalha do mérito Pedro Ernesto ao Dr. Márcio Magno Gadelha Maciel, cardiologista. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Requerimento de autoria do senhor vereador Deolel Brizola Neto, que requer a mesa diretora na forma regimental a concessão da medalha do mérito Pedro Ernesto ao senhor José Gaspar Ferraz de Campos, por sua atuação de excelência como sociólogo, escritor, especialista em meio ambiente e relações trabalhistas e sindicais. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Requerimento de autoria do senhor vereador Rubens Andrade, que requer que seja concedida a medalha de mérito Pedro Ernesto ao senhor José Germinal Queiroga Monteiro, provedor da Irmandade de Santo Antônio, por relevante serviço prestado em prol da população do Rio de Janeiro. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Requerimento à mesa diretora de autoria do senhor vereador Alexandre Cerruti, que requer a concessão de medalha de mérito Pedro Ernesto ao senhor Marcos Leitão Rabelo. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Requerimento à mesa diretora na forma regimental com base no artigo 313. A concessão do conjunto de medalha de mérito Pedro Ernesto ao senhor Luiz Alexandre Essinger, diretor-geral do Hospital Municipal Miguel Couto. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Requerimento de autoria do senhor vereador Carlos Eduardo, que requer que seja concedido o conjunto de medalha de mérito Pedro Ernesto para a Fundação Ataúfo de Paiva. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Requerimento de autoria do senhor vereador Carlos Eduardo, que requer a concessão do conjunto de medalha de mérito Pedro Ernesto ao Dr. Carlos Roberto Figueiredo Osório. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Requerimento de autoria do senhor vereador Dr. Carlos Eduardo, requer que seja concedido o conjunto de medalha de mérito Pedro Ernesto à doutora Cristiane Cardoso Gonçalves. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Esgotada a matéria de prolongamento, passa-se a ordem do dia. O primeiro tema da pauta é a eleição de membro para compor a Comissão de Obras e Infraestrutura. Pela ordem, a nobre vereadora Tânia Bastos.
Senhor presidente, eu gostaria da verificação nominal. Verificação de quórum solicitada pela nova vereadora Tânia Bastos. Não, de quórum. Eu fiz a correção. Senhor presidente, eu quero retificar, por favor. Verificação de quórum. Tá. A presidência vai proceder à verificação. A presidência solicita aos senhores vereadores para que registrem a sua presença no painel, para que possamos proceder à verificação. A presidência vai encerrar a verificação. Está encerrada a verificação. Presente, 9 senhores vereadores, não há quórum para prosseguimento dos trabalhos. A presidência convoca sessão ordinária para amanhã, às 14 horas, com a mesma pauta da ordem do dia. Está encerrada a sessão.